Boa noite, sejam muito bem-vindos a esta live num horário especial, com um convidado muito especial também. Uma live onde nós vamos falar sobre amor próprio, mas não só amor próprio ordenado. Deixo aqui aceitar o meu convidado, o psicólogo Rafael de Abreu, aguardando aqui. E aí, Renato, tudo E bem? Boa aí, boa noite. noite, Rafael. Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, já vi direto, acabei de acabar uma live e pum, tô aqui. É mesmo? Tá no pique, então. Tô, exatamente, tô. Estamos Levantar aqui. prontos. Eu quero, em primeiro lugar, te agradecer muito por aceitar esse convite. Eu sei que você tem uma agenda bem corrida, Uhum, então, muito obrigada. Só ajustar a minha câmera aqui, uhum. que isso. Aí, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Chuva Ai, por aqui, mas tudo chuva certo. aqui Começou a chover também. hoje. Tem um certo Tempinho bom de friozinho. chuva. Chuva é bênção, né? Sim, eu gosto de chuva. Eu Eu gosto de também chuva. gosto muito. Então, nós Ótimo. temos um tema muito interessante para abordar hoje, que é o amor Sim, próprio ordenado. E exatamente. ninguém como psicólogo, que é especialista nas virtudes, né, entre tantas outras coisas, né? E antes de Você vai botar o tema aí, entrar, vai fixar o tema? Só pra eu... eu vou Ah, tá bom, botar, tá. vou Ok. botar isso. Deixa eu colocar bem lembrado. Então, amor próprio, próprio, ordenado, tá? Ok. Ordenado. Então, o pessoal que tava Colocar na outra live tá vindo publicar. pra cá, tá vindo pra cá. Olha que O legal. Ítalo, o Sejam muito Robert, bem-vindos. o Thiago, Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Sejam todos Cláudia muito tava lá também. bem-vindos. Olha, já temos 21 pessoas aqui. Muito bem. É um tema tão aguardado e todo mundo gostou tanto da outra live que nós fizemos juntos sobre os Uhum, temperamentos, né? Então, estão todos sim. bem animados. E Ótimo. eu gostaria de introduzir o assunto contextualizando um pouquinho o porquê de eu trazer esse tema. Ótimo. Porque como eu trabalho como personal lifestyle, trabalho com a questão de estilo, de imagem pessoal, eu sempre tenho um cuidado de que a imagem não seja, essa busca por uma imagem positiva não seja um fim em si própria, que ela seja um meio de nós nos relacionarmos melhor conosco, com os outros. Tanto é que no meu método, o método FADA, que é o curso online, eu tenho 8 módulos. Apenas no módulo 6 eu entro no estilo. Até então, são fundamentos, olhar para a fábula pessoal, para as aspirações, fazer o desapego, começar a pensar no Uhum, acervo. Aí a gente entra no estilo, porque não é simplesmente você colocar uma maquiagem, uma roupa bacana, estar na moda, isso é importante, mas essa sua imagem tem que fazer parte, tem que uhum, ser uma expressão de algo que é mais profundo, uma expressão da sua personalidade. sim. Então, e aí entra muito forte o tema da autoestima, porque é uma das maiores demandas, né? Uma das maiores dores das minhas clientes e seguidoras é a questão da autoestima negativa. Então, a gente trabalha a autoestima, trabalha amor próprio, Uhum, e eu acho muito relevante falar sobre isso, sobre amor próprio, mas de uma forma ordenada, porque ele pode ser desordenado. sim, sim. O modo que a gente mais ouve, né, normalmente é justamente essa dimensão dele como uma coisa ruim, né? Uhum, E não acho que seja um equívoco dessas pessoas, não, tá? Chamando uhum, o amor próprio de algo ruim. Não acho que isso seja um problema. Eu acho que é importante bater, mas é importante a gente reconhecer que há um amor próprio ordenado, né? isso. E só que só que a dimensão desse amor próprio ordenado, ele é uma dimensão diferente. Por quer? Posso começar? Você quer Pode falar alguma outra começar, coisa? pode Ok, ok. começar. Então vamos lá. A gente tem que partir do ponto que, de uma forma geral, a psicologia contemporânea,
ela não acredita na caridade, certo? Uhum. Ela não acredita num amor que ele seja desinteressado, certo? Sim. Até, se me permite só um parênteses, quando a gente Uhum, fala em caridade, muitas vezes, quem não está mais acostumado a estudar esse tema, entende caridade como benemerência, uhum, como ajuda aos necessitados, né? Mas eu sim. queria que até que você explicasse um pouco essa caridade num Essa, sentido mais amplo. essa caridade seria o ápice do amor, né? Pra Só gente isso. colocar isso de uma dimensão, usando uma definição bem simples. Ela é muito além de uma dimensão material. Uhum. Na verdade, ela não precisa de uma dimensão material, inclusive, né? Ela vai além. Certo. Então, como eu falei, de uma certa forma, algumas linhas famosas da psicologia, elas não acreditam no amor. Elas têm uma dificuldade de entender a natureza do amor. Então, ela sempre vai achar que todo amor é, de alguma forma, uma espécie de egoísmo. Até quando eu amo o outro, seria uma espécie de egoísmo, né? E aí isso viraria sempre um problema, lógico, Uhum. né? Então, aquela fala assim, por exemplo, eu não vou ajudar o outro porque eu posso acabar me machucando. Uhum. Essa é uma fala típica de algumas correntes contemporâneas da psicologia. Enquanto a caridade vai falar assim, eu vou ajudar o outro, Ponto. ponto. Mas você perdeu um braço. Não, eu fui ajudar o outro. Uhum. Entende? Você ajudou o outro? Ajudei. Mas você perdeu um braço. Então, eu ajudei o outro. É esse o ponto. Então, o amor próprio desordenado nasce do medo, Uhum. certo? Ele tem um medo. Ele tem um medo que domina. E o medo transforma um homem num ser egoísta, certo? Uhum. E aí é um ponto importante. Se eu tenho o medo me domina, eu vou estar sempre com medo de perder alguma coisa. Se eu vou estar sempre com medo de perder alguma coisa, eu nunca vou me doar de uma certa forma, integralmente falando, certo? Eu vou sempre. é, Sabe aquela ideia? Eu posso doar, mas eu não posso ficar sem, entende? É aquela Sim, dinâmica assim: eu te dou um pacote de biscoito, mas é porque eu tenho outro aqui no meu bolso, então eu posso te dar sim. esse. Entende a ponto? Entendi. Então, o amor próprio desordenado, a gente está falando de amor próprio desordenado aqui, entende? Não, eu não posso me doar ao outro, porque afinal de contas isso vai me cansar. E eu tenho que Uhum. preservar a mim mesmo aqui, né? Eu vou te doar essa roupa aqui, mas é porque, na verdade, eu doei aquela que eu mais desprezo. E as boas Uhum. que eu gosto, tá tudo aqui, né? Então, esse amor próprio desordenado, ele é perverso, de fato. Ele é perverso, tem uma perversidade ali, tem um elemento ali de não aceitação da dor. O amor próprio desordenado vai nascer desse medo, vai nascer dessa fuga da dor de qualquer forma. Então, por isso Da, que a da pessoa fala fuga do assim, sofrimento, né? fuga do sofrimento. Por isso que vai entrar nessa dimensão assim, não, mas eu tenho que me preservar. Que, em outras palavras, seria assim: eu não posso me frustrar nem um pouquinho tentando ajudar alguém. Porque frustrar dói. Porque frustrar dói. Então não tem por que eu te ajudar. Uhum. Entende? Então, isso vira um problema. Então, eu quero, antes de entrar no ordenado, né, eu quero trazer o desordenado para a gente compreender Isso, como que ótimo. ele vai caminhando numa dimensão muito equivocada da vida humana. Isso, Né? eu justamente queria que você nos situasse nesse desordenado Certo. primeiro, perfeito. Então, se ele é egoísta, interesseiro, vamos botar antes, ele é perverso. Por ele ser Uhum. perverso, ele é egoísta, interesseiro, medroso, vaidoso. Porque eu tenho que me Uhum. amar, mas não basta isso sozinho. Eu tenho que me amar e as outras pessoas têm que me amar Tem também. que me amar, tem que ser. Aham. Sim. Certo? Tem que ser um pouco Não, idolatrado. exato. Não basta somente eu olhar para o espelho e falar assim: nossa, como eu estou aqui, né, maravilhoso hoje. Eu tenho que me sentir maravilhoso e eu tenho que ter uma plateia que também me ache isso. Por quê? Porque o amor próprio desordenado traz uma insegurança enorme, enorme. Então, se ele se achar maravilhoso em algum momento e quando ele sai, ele não tem o feedback desordenado que ele espera, aquilo abala profundamente a autoimagem. Certo? Sim, por isso tem aquela sede inesgotável
de reconhecimento. Sim, E sim, disso que se alimenta muito a indústria da moda, como um todo, assim. sim. E a indústria da moda, ela também vai entrar num processo desordenado do amor próprio, por quê? Porque ela começa a ir para um campo que é do chocar. Eu não tenho mais que ter uma ordem das coisas. Ou num Tem que processo de causar. combinação. Exatamente. Então aquilo dali desconversa com essa cor, então agora é isso que vai ser, entendeu? Pá, entendeu? Então é Uhum. tipo um susto. Você vê que mais ou menos a moda do nada, ela dá um susto em você. Ela fala, meu Deus, o É, que que é isso? Né? é. Então, Uhum. essa vira uma dimensão. Esse amor próprio desordenado, como a Clara coloca ali, vai fazer o homem de uma certa. Olha que louco, ele vai virar uma autorreferência, mas ele não consegue ser de fato uma autorreferência. Mas ele vai ter um discurso autorreferente. Entende? É o cara que ele vai ser, de uma certa forma, um criador de regras, nas quais ele já está dentro, obviamente, né? Uhum. Na frente dos outros, socialmente falando. Mas, no fundo, no fundo, no fundo, ele vai ser esse covarde. Uhum. Ele vai estar nessa fuga. Porque o medo vai gerar essa covardia, certo? Esse medo desordenado seria a covardia, tá? A gente pode dizer assim, E essa né? questão de ser uma autorreferência tem muito a ver também, que está muito em moda hoje, a questão dos influencers, né? Que vão sendo Sim, aquela sim, autorreferência e atraindo muitos seguidores e levando na carona muitas marcas. sim, sim. E E essa autorreferência que vem com aí, a modernidade, enfim, internet, blogueiros, etc, etc, etc. Você vai vendo. Desculpa que eu vou dar o exemplo aqui agora, mas eu não consigo pensar em outro, entende? O exemplo que eu vou dar, que é a nossa querida. Eu não sei o sobrenome dela, não faço a mínima ideia. Anitta, que é uma referência. sim, é uma É uma, refer, referência, é uma sim. referência. A Queira ou gente não. realmente não consegue deixar de pensar nessa referência. Então, queira ou não. Lá na época, né? Queimar na Amazonas, na floresta amazônica e tal, tal, tal. Ela me trouxe uma ideia maravilhosa, né, de solução, que ela falou, não, vamos rebolar em protesto. Sim. Entende o ponto? Fica É, uma aí, autorreferência, não tem protesto, não tem indignação. Volta para si, entende? Volta para si. aí tem aquela frase que diz: quando você tem um martelo na mão, tudo que é problema vira prego, né? Porque se você só É. tem martelo para. E eu tenho uma experiência interessante em relação à Anitta, porque eu gostava muito Eu pensei que você fala, conheço de- ela, mandar um abraço pra Não, Anitta aqui na eu live. gostava muito de assinar, de comprar a revista Vogue. Um dia eu vi Uhum. a Anitta na capa da Vogue. Eu pensei, essa revista não é séria, parei de comprar. Um beijo pra Anitta. Bom final de semana pra ela. Então, essa dimensão dessa autorreferência é isso. Então, vira uma coisa absurda. Só que como ela virou uma referência, porque ela saiu da autorreferência de uma certa forma, ela virou uma referência, as pessoas começam a. É isso. Genial. Rebolar pelas queimadas da floresta Sim, amazônica. claro, Nossa, que aí usa a palavra sensacional. genial, aí é vontade de quebrar o óculos quando fala isso. Né? Porque usou genial para uma dimensão que não é genial. Não tem nada Entende? a ver. Não tem nada de genial. Né? Então, esse amor próprio ele vai ser, né, autorreferente também. Só que ele está E, escondendo um monte de dimensão. sim, e Entende? eu Ele. gosto, Hum, desculpa. pode falar, pode falar. Não, eu gosto muito de usar uma metáfora de que muita gente busca o sucesso e a gente vê assim, é inegável que, citando a Anitta, ela é um sucesso internacional e tudo mais. Uhum, Mas eu gosto da referência assim de o sucesso é você subir uma escada. Você subiu a escada até o topo. Só que aonde está apoiada essa escada? Para onde uhum, ela vai te levar, né? uhum. Qual o legado que você vai deixar com esse teu sucesso? Assim como grandes traficantes são um sucesso e são referências, mas qual o legado, a influência que eles vão levar para a vida de outras pessoas que vão seguir o seu exemplo? Sim, Eu sempre gosto de sim. pensar nisso. Sim, porque no final das contas, quando esse amor próprio está desordenado, ele vai passar alguma coisa para fora, certo? Ele passa alguma coisa para fora. O amor próprio desordenado, quando eu falo passar para fora, eu digo nessa dimensão social. O que que as pessoas vão ver Uhum, nessa pessoa? A uhum, pessoa não vai ver nenhum ato, nenhuma movimentação, nenhuma faísquinha da uhum, virtude, entende? uhum. Ele vai ver justamente o contrário. Ou Então, pior, eles vão achar que hum. isso é virtude. Então, aí já é o olhar de alguém que já está totalmente dentro dessa dimensão.
Sim, que é justamente a dimensão desordenada da sociedade patológica, que vai chamar o feio de belo, o desordenado de ordenado, isso. o medíocre de arte, o medíocre de genial, essas coisas, Uhum, né? Eles uhum. vão estar ali apáticos, né, a coisas de fato belas, relevantes, e super excitados por coisas medíocres, coisas baixas, coisas que... E perdem a capacidade de realmente apreciar a beleza onde ela está, a ordem onde ela está. Sim. Perde porque a inteligência não está mais em jogo. Então o amor Uhum. próprio desordenado não tem inteligência. E a nossa inteligência seria ali, nossa potência superior da alma de querer ali conhecer os transcendentais, né? A verdade, o belo, a ordem. Então, quando não tem mais isso, o que importa é justamente essa autorreferência que vai me dar essa alimentação para que eu fique o tempo inteiro sentindo um determinado tipo de prazer. O amor próprio Aham. desordenado é, então, automaticamente uma busca incessante por prazer imediato. Uhum. Que entra na questão das sensações que tem a ver com a sensualidade, que é justamente por meio dos sentidos. É você olhar, você sentir, cheirar, né? Sim. E todos esses excessos. Se não causa sensações mirabolantes, Sim. não tem valor. Sim, exatamente, a Karine botou ali. A Karine está aqui, Karine das antigas, exatamente. A inteligência tem que estar no centro. Se ela Isso. não está no centro da personalidade, quem vai estar no centro? Vai estar as paixões desordenadas. Paixões ordenadas. Então, assim, se as paixões desordenadas estão no centro, aí eu vou sempre transformar esse amor próprio, que vai ficar sempre desordenado, sempre nessa dimensão onde eu vou querer sempre me satisfazer. E aí, Uhum. vai gerar um problema. Só que, de novo, como nós temos uma sociedade patológica, a pessoa que é uma referência para a sociedade hoje, fazendo isso, ela é aplaudida. Então você Uhum. vai ter que entender o que tipo de sociedade que a gente está. Então ela é uma Uhum. sociedade patológica, porque a Mariazinha que tem 13 anos, ela não quer crescer e ser, sei lá, médica. Ela não quer Você é ser funkeira. veterinária. Ela quer ser... Ela, não quer ser qualquer, ela quer ser a Anitta. Ela quer ser Anitta, Entende? sim. Ela quer fazer exatamente o que ela fez. Pá, pá. Entendeu? E aí isso vira um Uhum. problema. Mas aí, o que que a pessoa vai falar? Não, tem que me amar mesmo. Que é assim que a coisa funciona. Entende? Uhum. Esse amar mesmo significa um amor próprio desordenado. O amor próprio desordenado significa eu tenho que fazer só o que eu quero. E o Sim, que eu quero, independente dos outros. independe dos outros. E o que eu quero é só o que me dá prazer. Uhum. Entende? E o que acontece Significa quando amor. todo mundo só faz o que dá prazer? Então, exatamente. E aí vem essa dimensão onde, se eu só faço aquilo que me dá prazer, eu acho que isso é uma forma de me amar, eu vou ficar preso em duas esferas ao mesmo tempo. Uma esfera ali dos 6 aos 10 anos, ou de uma esfera dos 13 aos 15. Então eu vou ser uma criança insuportável ali dos 6 aos 10, ou eu vou ser um adolescente insuportável. Porque aí pode ser que eu caia mais na birra, que geralmente uma criança, né? Vai ser aquela criança, pensa na criança fazendo a birra no No super, mercado, sim. né? Que é o Deitada no clássico, chão, né? se batendo. Deitado no chão, exatamente, parece que estão matando ela, né? Aham. Ou vai ser aquele adolescente que ele se acha autossuficiente, ele sabe de tudo, ninguém manda nele, ele só faz o que ele quiser, e no final das contas, o máximo que ele tem na vida dele é um espaço dentro de uma casa, porque nem é dele a casa, nem é dele o Nem quarto, dele. nem é dele as coisas, Aham. etc, etc, etc. Ele não Sim. conquistou Ele é aquilo um ainda. pobre oprimido, um É, pobre oprimido sustentado pelos pais sim, opressores. Mais ou menos exatamente. Que, isso. que no pior das situações ele fala, pai, vem me buscar. Entende? Eu vou dar uma revolucionada Ainda ali, mas não daqui a pouco meu pai chegou? me busca. Que Entende? absurdo! Eu fico aqui Exatamente. 10 Eu vou minutos fazer, esperando. exatamente. Eu vou fazer uma revolução ali, mas meu pai vai estar vindo me buscar aqui com a BMW dele e tal, tal, tal. Vou ligar no meu iPhone, esse tipo de coisa que a gente acompanha muito Sim, hoje, né? sim. Então, é, ó, a Isabelle, você passar 5 minutos pesquisando na Anitta essas coisas, vai ser isso. As relações é Ah, sempre isso, a mãe saiu de casa, etc, etc, etc. Enfim, vamos pular da Anitta aqui. Então esse amor próprio desordenado, senão a gente vai marcar a Anitta aí na live, tá? Enfim, e o público da Anitta é feroz, né? Se a Anitta critica a gente, já era. A gente não tem mais. Vamos ser cancelados pelo público da Anitta. Olha que prêmio que a gente vai ganhar. olha aqui. Mas, Tem, né? tem gente perguntando: cadê a tua caixinha? Oi? Tem gente perguntando o quê? Cadê a tua caixinha? Acho que estou se referindo à tua caixinha de Ah, minha som. caixinha! Ah, minha Não, caixinha, não tá aqui. apareceu na live ainda. Ah, minha caixinha. Eu vi a pergunta, mas eu pensei que fosse caixinha de pergunta. Mas é meu lado filmático agora, viu como é que ele apareceu? Né? É aqui, ó, inteligência,
no topo, vontade, que seria essa parte cinza, e aqui embaixo seria as paixões. Inteligência e vontade seriam as potências superiores. Então, a inteligência quer conhecer o bem, a verdade, o belo, ela informa a vontade, essa vontade deseja aquilo que a inteligência informou, então ela vai ao encontro, e ao mesmo tempo ela dá uma apaziguada aqui. Guarda nas Aqui seria, paixões. exatamente, aqui seria alguém, digamos assim, dentro de uma hierarquia saudável. Quando a gente pensa no amor próprio desordenado, ele funcionaria assim: paixão no topo, que escraviza a vontade, exclui a inteligência. Então, Uhum. só para entrar numa dimensão importante aqui das paixões, para quem não entende o termo, a gente pode trocar paixão por sentidos, tá? Então, sentidos, nossos sentidos que a gente já Uhum. conhece. Então, seria uma forma de só alimentar os nossos sentidos. Então, eu vou querer ver só aquilo que me deleita, sabe? Tem um deleite sensível, só isso. Uhum. Então, quando eu coloco essa paixão no topo, é isso. Eu só quero me deleitar sensivelmente. Só Uhum. que, como o amor próprio desordenado está numa dimensão desordenada do homem, o julgamento do que dá prazer a ele já é um julgamento viciado. Porque ele não tem as Sim. virtudes, ele tem os vícios. Então, ele Uhum. pode sentir prazer por coisas absolutamente absurdas. Uhum. Porque ele está desordenado. E vicia mesmo, né? Tudo Sim. que é comportamento vicioso, né? Óbvio, o nome já diz, mas Uhum. acaba capturando realmente a tua inteligência Sim. E aí e te vale tornando lembrar, escravo. um vício é um hábito operativo ruim. A virtude Uhum. é um hábito operativo bom. O hábito é tão forte em nós que transformaria em nós uma espécie de segunda natureza. Então, se eu sou só viciado, de uma certa forma, eu vou criar essa segunda natureza viciada. E aí vai ser um problema. Entende? Porque isso vai ser o meu. Eu vou ver o mundo dentro desse prisma, Sim. Eu coloco que é das aquele coisas. óculos que eu só enxergo a partir daquele filtro Uhum. e não consigo ver além disso, Sim, né? Para onde eu olhar, sim, vou enxergar daquela forma. exatamente. Então, nós temos que entender que esse amor, né, esse amor próprio desordenado, ele só tem, ele está num terreno ruim, a árvore dele já nasce morta e os frutos já nascem podres. Ele é sempre Ai, assim, forte isso, hein? entende? Repete essa frase Eu, lapidar. por favor, alguém me ajuda a falar o que eu acabei de falar. Um amor próprio desordenado, ele, ele já nasce num terreno ruim, ele já é uma árvore morta que dá os frutos também mortos, certo? Não tem Sensacional. vida, é oco, é tudo oco É. ali. E agora, falando essa frase, me faz Hum, lembrar de pessoas que você olha que são aparentemente muito belas, muito uhum, perfeitas, assim, sim, mas que o olhar não tem brilho, que transmite sim. realmente uma aparência de boneco, de Uhum, algo morto, algo sem vida. sim, porque aí, como lembra que eu falei que o amor próprio desordenado, ele vai ter um quê de vaidade. Uhum. Vaidade, eu tenho que parecer ser para ser adorado. Então, quanto Parecer ser. é, Gente, cada frase que tu fala tem que dar uma paradinha, porque tem que ok, porque eu não preciso, parecer ser é, para ser adorado. sim, porque para eu ser algo, eu preciso lutar. E o vaidoso não quer luta. Sim. Uhum. O vaidoso ele quer só o aplauso, entende? Aham. Então, eu vou ter que simular alguma coisa. Então, quanto mais eu fico simulando, mais eu vou ficar nessa dimensão meio desse aspecto meio objetal mesmo, Uhum. entende? É tipo quando pega uma ideia assim de filme ou até em videogame e tal, que é aquela dimensão quando eles tentam criar uma animação Uhum. de um homem. Por mais perfeita que fique, você olha e fala o quê? Não é homem. Entende? Não é, É uma animação. Entende? Então, o que exatamente. seria esse amor próprio desordenado? Ele seria. O retrato de Dorian Gray, tá? O Roberto comentou. É, é, mas o que seria esse homem desordenado com amor próprio desordenado? Ele seria um homem habituando-se a viver de forma morta. Entende? Uhum. Porque é como se a mão dele manchasse. Entende? Como se ele tivesse sempre a mão suja. Tudo Uhum. meio sujo. Então, tudo que ele toca, aquilo ali não tem. É como se essa árvore que a gente falou agora há pouco, o passarinho vai lá com toda a Uhum. natureza, né, todo o processo natural de um passarinho, e quando ele pousa na árvore,
Nessa hora eu queria ser um cartunista, mas eu não sou, não tenho essa habilidade. Eu queria desenhar todas essas analogias que eu faço. Ele pousa na árvore, é como se ele perdesse as patas. Ou se ele bicasse naquela árvore, ele perdesse o bico. Aquilo vai gerando morte. Por isso que se Uhum. relacionar com isso é um relacionamento que vai gerando morte, vai fazendo E, mal. e aqui eu vou aproveitar que a Aline Cantarelli está aqui assistindo a Grande live Aline. e porque ela é especialista em casamentos, em restaurar casamentos e tudo mais. Você Uhum. imagina um casamento que se origina de relacionamentos de pessoas que têm um amor desordenado, Sim. Não, onde não, não, ambas têm isso ou uma não delas tem encontro. não tem encontro. Sim. É. É o que Então, eu tava falando. Eu e tava a falando cura na live. A cura seria justamente você entrar em nessa busca assumir pelo aperfeiçoamento, pela virtude, etc. e ter Né? este trabalho de ser realmente. Sim. Eu tava falando na live agora há pouco, que falava sobre relação, que eu falei que se eles não buscarem em comum, de uma certa forma, um aperfeiçoamento, cada um entendendo que tem uma certa limitação, o tempo de cada um é diferente, vai tendo uma anti-relação. Se tem uma anti-relação, tem um anti-aperfeiçoamento. Se tem uma anti-relação, tem um anti-aperfeiçoamento, tem uma anti-vida. Uhum, Entende? Então são duas pessoas que têm uma anti-vida debaixo do mesmo teto. uhum, E isso é desastroso, obviamente. Né? sim. Então, esse é um ponto importante. Certo. Vamos passar para o nosso querido amor próprio com A maiúsculo, P maiúsculo, ordenado. Sabe aquela frase? Ame o seu amigo como a ti mesmo. Ame o próximo como a ti mesmo. Certo? A gente conhece essa frase, certo? Não é uma Uhum. frase desconhecida. Se Não. eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesmo, então existe algum amor próprio ordenado, né? Tem que Uhum. existir. Isso. Entende? Então vai ter que existir um amor próprio ordenado. E a gente vai ter que partir desse ponto. Amar o outro como eu amo a mim mesmo? Como eu amo a mim mesmo? Se eu amo desordenado, é assim que eu vou amar o próximo. Uhum. Eu vou usá-lo, o meu próprio egoísmo, a minha própria vaidade, vou transformar o outro de alguma forma num objeto. Mas, se eu tenho que amar o outro como a mim mesmo, e eu tenho que ter um amor próprio ordenado, esse amor próprio ordenado, ele vai nas profundezas do ser. Certo? Em que sentido ele vai nas profundezas do ser, esse amor próprio ordenado? Porque a melhor forma, ou caminho, vamos dizer assim, de amar a si mesmo de maneira ordenada, não é você alimentando os seus acidentes. Seria assim, eu sou um ser humano, Aham. do sexo masculino, ok. Só que eu tenho uma inclinação, sei lá, a preguiça. Ah, Uhum. então esse sou eu, vou alimentar isso. Não, eu sou um ser Uhum. humano e por ser um ser humano eu tenho um chamado universal que vai ser feito de forma individual. Esse chamado universal qual é? O aperfeiçoamento. Falei basicamente isso na live anterior. O Uhum. aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento, ele é o princípio da ação e o último intenção. Princípio da Com... ação, eu Uhum. princípio da ação, eu faço porque eu preciso me aperfeiçoar. Então eu tenho que fazer o ato agora, ele é o princípio da minha ação. Eu faço porque eu tenho que me Uhum. aperfeiçoar. Mas eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que fazer um ato certo, correto, porque eu tenho que alcançar o aperfeiçoamento. Uhum. Entende? Então esse aperfeiçoamento, ele é ao mesmo tempo, é o princípio e o fim. Entende? Ele é o princípio da ação e, E a finalidade? e a finalidade, que é a minha Uhum. intenção. Por que eu vou fazer isso aqui? Entende? Então, quando eu assumo esse chamado, que como eu falei, ele é universal porque todos nós somos chamados a isso, certo? Mas ele é Uhum. individual porque eu tenho o meu próprio caminho, num certo sentido. Eu vou ter minhas próprias lutas, etc. Pode falar. Eu gostaria de trazer assim, ó, sobre esse prisma, um ponto que é interessante, que tem muita gente que busca esse aperfeiçoamento na imagem, Sim. sendo que a nossa imagem, nós somos, né, a gente tem um momento de ascensão e queda, né? A gente não vive para sempre e chega a Sim. velhice, chegam problemas físicos, né? E depois a gente tem a vida Uhum. que transcende essa vida. Então, eu vejo que muitas pessoas buscam esse aperfeiçoamento, essa busca constante do aperfeiçoamento da imagem, de não ter nenhuma ruga, de ter o corpo perfeito e Uhum. tudo mais, e quanto a busca do aperfeiçoamento desordenada É. pode levar à O, o, frustração, vai o- levar à sim, frustração. sim. O aperfeiçoamento aqui, então, ele não vai ser dessa casca. Porque, Uhum, assim, se a gente entender que o nosso corpo ele envelhece, ele vai adoecer, enfim, vai se modificar durante o tempo, isso não é uma ausência de beleza.
Isso é uma adaptação à Uhum. beleza ao contexto que eu vivo, pô. Porque, ou Muito todo bom. idoso é feio? Não, Não. pelo contrário. Inclusive, à medida que a pessoa envelhece, a forma, o jeito que ela é, vai ficando marcado nas expressões. Se é uma pessoa mais. Todo mundo conhece aquela senhora bem idosa e com cara de fofa, de vontade de amassar, de apertar. E Sim. aquela pessoa idosa que passa um ar de muito de amarga, Uhum. de má, né? Sim. Então, Sim. realmente se reflete. Então, esse amor próprio ordenado, que vai entrar nesse caminho do aperfeiçoamento, esse chamado universal, porque vai lembrar o seguinte: esse corpo perfeito não é um chamado universal. Ninguém tem um chamado universal do teu corpo perfeito. É, Não existe esse chamado, entende? Você pode até que, eu quero ter um corpo bacana. Não é um problema você querer ter um corpo bacana. Ninguém está falando disso. sim, Mas você não tem sim. um chamado universal a conseguir a ter um corpo perfeito. Sim, até Você porque se tem um você chamado. deposita suas É, esperanças em algo que é perecível, sim. né? É, você coloca a tua esperança em algo que você pode perder. Uhum. Quer dizer, você vai perder. Você vai Entende o ponto? perder, não, você Você vai vai perder. perder, né? Sim, sim. Não quer Então dizer que essa você não deva cuidar, mas você tem existe que cuidar, também mas ele aí vai um perder. ordenamento Sim, e um limite, né? De estar aceitável, estar apresentável, bem cuidada, sim, mas sem a sim, busca da perfeição nesse sim. aspecto. Então, o ponto aqui que esse amor próprio ordenado, que é o amor próprio ordenado é aceitar. Vamos pegar essa definição. O amor próprio ordenado é aceitar, cultivar e fazer da sua ação prática o chamado ao aperfeiçoamento pessoal. Pode ser que eu repeti a mesma palavra agora, não lembro. Mas enfim, mas é esse o ponto. O amor próprio ordenado é aceitar que eu tenho um chamado universal ao aperfeiçoamento, é cultivar Uhum, no meu interior o aperfeiçoamento e aplicar na prática esse aperfeiçoamento. Só que uhum, ele, quando eu falo cultivar, a gente está falando de algo interior. Então, esse amor uhum, próprio ordenado, que é o chamado aperfeiçoamento, ele vai ter uma dimensão moral, porque ele vai uhum. versar sobre as minhas escolhas. Porque a gente conhece isso em filme, em livro, em qualquer lugar que as escolhas têm consequências, não é isso? Então, Sim. a gente vai ter que escolher o bem. Por que escolher o bem? Porque o chamado ao aperfeiçoamento é para que eu seja bom. Ao Uhum, ser bom, eu posso servir melhor o outro. Então, isso quer dizer o uhum, seguinte: essa é para notar também, o amor próprio desordenado é fechamento. Porque eu me fecho em mim. E eu me fecho em mim, é como o tatu, né? O tatu, ele uhum. fecha e é como se o focinho dele parece no umbigo, certo? Porque ele se fecha assim, Aham, certo? aham. O amor Sim. próprio ordenado, ele é abertura para o mundo. Porque como eu tenho um chamado, eu não nego a natureza humana que eu tenho, entende? Então, Uhum, se eu sou uhum, chamado ao aperfeiçoamento, eu entendo que a minha natureza humana é uma natureza social. Então, eu sou um animal social. Então, eu me aperfeiçoo porque nesse aperfeiçoar-se, eu amo o outro melhor. Lembra? Ame o próximo como a ti mesmo. uhum. Então, eu tenho que me Isso. amar ao ponto de me aperfeiçoar para que eu ame o outro dessa maneira aperfeiçoada também. E você trouxe uma palavra também que eu tenho prestado muito atenção ultimamente e vejo que é algo fora de moda, mas extremamente necessário, que é Hum. a palavra servir. Ah, também. Sim, Né? sim, Esse chamado que nós temos a aperfeiçoamento não é eu vou ser bom para mim mesmo. Não, é você é melhor para servir melhor. sim, E a importância desse servir. E a gente tem essa cultura, essa sociedade patológica faz com que você queira ser servido. Você quer ser um ídolo, um astro para ser servido, para ter todo mundo te adorando. E quando, uhum, na verdade, o nosso propósito é servir. E a gente tem sim, que começar a dar valor, né, para esse ato que é o mais nobre. sim. Então, nessa dimensão, né, esse amor próprio ordenado é justamente atender esse chamado mais íntimo que nós temos. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de pessoas que geralmente chegam com essa dúvida. Qual é a minha vocação? Certo? Uhum. Então, quando ela descobre a vocação dela e ela escolhe a vocação dela, isso é um amor próprio ordenado, pô. Entende? Porque ela aceita o chamado dela. Ah, então, Rafael, Uhum. o meu chamado é o matrimônio. Então, isso é uma forma de você se amar. Porque você pode falar assim, meu Uhum. chamado é matrimônio, não vou fazer isso aqui.
Entende? Aham. Ou, o meu chamado é ser sacerdote. Então ali é uma forma de você se amar, porque você recebe um chamado e você não nega aquele chamado íntimo, entende? Ao contrário do amor próprio desordenado, o que ele quer fazer? Ele quer subir numa plataforma e essa plataforma elevá-lo. E Sim. não entende? Eu não quero contato. Eu quero estar elevado. Aham. Então Aperta o eu quero olhar todo mundo de botãozinho, o cima. elevador vai. Sim, eu quero estar lá Estou em no cima. topo. É. Exatamente, eu quero estar lá em cima. Enquanto o amor Aham. próprio ordenado, ele não é uma dimensão de superioridade. Entende? Ele não é. Tem uma história de São Francisco de Assis, que é impressionante. Enfim, que uma vez ele estava andando com um outro frei e, e aí o frei pergunta para ele assim. Depois você procura essa história completa, porque é grande, né? O frei pergunta para ele, Francisco, o que é a perfeita alegria? E aí começa Frei Francisco a falar o que seria a perfeita alegria. Tá andando na Uhum. Itália lá. Aí ele fala assim, então, se a gente parar nessa casa aqui e a gente bater e ninguém, a gente sabe que tem gente em casa e ninguém atender a gente porque acha que a gente é algum tipo de mendigo, isso ainda não é a perfeita alegria. Aí você já começa a entender onde ele vai chegar na perfeita Sim. alegria, né? E aí, enfim, ele vai dando um monte de exemplo e aí ele termina da seguinte forma. Se a gente chegar no mosteiro, no inverno, com frio, com fome, congelando, bater nesse mosteiro, que são os irmãos de fé nossos, abrirem a porta, não acreditarem que somos quem somos, né, irmãos de fé, tal, tal, tal. Eles negarem a nossa entrada e tentarem nos afastar, jogando água, nos empurrando com a vassoura. E no final das contas a gente vai ter que dormir na rua, debaixo de uma árvore, sentindo frio. E se isso for a vontade de Deus, isso é perfeita alegria. Então, assim, aonde eu estou querendo chegar? A dimensão do amor próprio ordenado, ele é muito mais profundo. Porque ele não para aqui, entende? Ele não Uhum. para aqui. Ele é um chamado, o amor próprio ordenado, ele puxa a alma para a verdade, entende? Porque se eu tenho Sim. que amar o outro como a mim mesmo, eu preciso me amar bem. E me amar bem, a melhor forma de me amar bem é me aperfeiçoando e não mais caindo nos vícios. Não mais assumindo o vício como estilo de vida. Não mais propagando um vício. E outra coisa, o amor próprio ordenado está absolutamente disposto a sofrer. O amor próprio ordenado jamais foge do sofrimento. Por isso que tem um texto meu que é a opção pelo sofrimento. Não sei se você chegou a ver esse texto, que Sim. eu falo que uma hora lá que é o seguinte, se você quer se aperfeiçoar, você quer ser bom, então você que sofra. E não faz o outro sofrer. Uhum. Entre fazer o outro sofrer e você sofrer, você sofre. Entende? Por quê? Ame o outro como a ti mesmo. Rafael, mas eu não quero o sofrimento para mim. Mas como eu me amo de uma forma ordenada, eu prefiro que o outro não padeça daquela dor injusta e que eu sofra ela. Que eu sou fera. Rafael, mas eu como é que eu vou ficar? Vou ficar meio angustiado. Aí você procura psicólogo, aí você procura alguma coisa para te ajudar, para você poder desabafar essa dimensão, entende? Então, o amor próprio ordenado não é fuga, não é medo. O amor próprio ordenado, ele é corajoso. E não é Porque masoquista, que às vezes a pessoa pode interpretar, mas como assim? Eu vou querer não é sofrer? masoquista. É, gostaria que você até comentasse sobre isso. Não é masoquista por quê? Porque o amor próprio ordenado não tem como finalidade o sofrimento, Uhum. entende? Não é o sofrimento que interessa aqui. É o aperfeiçoamento. É ser bom. Sim, Então, como isso muito custa, porque ser bom custa. Você não vai na padaria e fala assim, me dá aí 3 minutos de ser bom aí. Não tem como, não tem. né? Não é assim. Não é um pãozinho que você põe no saco e tá tudo bem, né? Então ele custa. Se ele custa, ele vai ter que ter um sofrimento aí, entende? Ele vai ter que ter um sofrimento aí, ponto final. Não tem pra onde correr, entende? Por isso que o amor próprio desordenado, ele é o oposto. Ele é a fuga. Ele é a covardia, entende? Eu poderia estar fazendo isso aqui, mas eu não fiz. Entende? Então, o amor próprio ordenado, ele tem a opção pelo sofrimento. Mas não é o sofrimento pelo sofrimento. Mas é um sofrimento porque eu vou sofrer por algo que vale a Que pena vale sofrer. a pena. É esse o ponto. Sim. Uma mãe vai sofrer por um filho. O que Uma mãe muito vai. me, o que muito me vale, muito me custa. Exatamente, ó, ali
Ali, Santa Teresa Ali. d'Ávila. Ela não fala ali, mas é ela que, enfim, é Santa Teresa d'Ávila. É esse ponto, ela traz esse ponto, é justo. Ela fala, é justo, é um fator da justiça, inclusive, entendeu? É justo que aquilo que muito vale, muito custa. É uma justiça, Uhum. entende? Só que é como a Isabelle colocou aqui, é sim um processo dia a dia. Ninguém E vai que mudar entra. da chave A para B. Como eu costumo sempre falar, ninguém dorme Exatamente. Nietzsche e acorda São Francisco de Assis no outro dia. Sim. Não vai. A gente tem Você que ter vai essa ficar muito. paciência e essa Vai acordar muito perseverança. tempo Nietzsche ainda. Vai acordar muito tempo Nietzsche. Mas uma hora você vai cortar o Sim. bigodão, entende? Você vai raspar aquele bigode, você vai começar a apreciar muito bem as coisas criadas de Deus, e tal, tal, tal. Né? Vai agradecer a E, Deus porque tem sol, porque tem animal, porque tem isso. Não vai ficar tão ali preso como Nietzsche vivia ali de uma certa forma, né? e Então, usando uma frase que você usa hum, sempre, é amar a jornada. amar a jornada. Mesmo que tenha essa parte de que é sofrida, que custa muito, Sim, amar a amar a jornada. jornada. Sim, porque o amor próprio desordenado, ele não quer jornada. Ele só quer o prêmio que ele acha que ele merece ter, que vai ser alguma coisa absolutamente vinculada com prazer sensível. Ponto. Uhum. Né? Esse é um ponto. Já quando a gente fala do amor próprio ordenado, eu estou disposto a fazer a jornada. E aí eu sempre uso a referência lá do Senhor dos Anéis, lá quando tá o Bilbo e o Sam. Imagina se um filme Senhor dos Anéis, para quem assistiu aqui, do primeiro ao terceiro, é um filme só, né? Só que eles separaram em três partes. Uhum. Imagina se o filme fosse assim, durasse 10 minutos. Ah, quem vai levar o anel? Quem vai levar o anel? Aí o Frodo, eu levanto o anel. Passou 5 minutos, acabou o filme. Não faz sentido, porque a Sim, graça do filme não é ele terminando necessariamente. É a jornada que ele construiu, é a transformação dele naquele caminho. É o naquele caminho. Sam e o Frodo construindo uma relação de amizade de chorar, entende? De tão grande, porque sobraram, no final das contas, eles ficaram sozinhos. Né? E tem uma hora que o Frodo está pensando em desistir, e ele fala, não, senhor Frodo, é, a vida aqui a gente tem que saber o porquê vale a pena sofrer, pelo que vale a pena lutar. E as histórias que eu li nos livros contavam sobre isso. Não era sobre o sofrimento, tinha o sofrimento, mas eles estavam ali por algo maior. É esse o ponto. Aí ele pega a força e vai. Então esse amor próprio ordenado, ele versa sobre essas coisas mais profundas. É claro que, como eu falo assim, gente, mas a gente tem que falar do amor próprio como um problema? Eu acho que sim. Por quê? A pessoa, hoje, o amor próprio vinculado é sempre um amor próprio desordenado. O amor próprio vinculado é esse. Quando a gente ouve, isso é para todo mundo ouvir aqui. Quando você ouvir amor próprio, geralmente ele vai estar desordenado. Não é porque sou eu, mas eu acho que é a primeira vez que eu vejo em algum lugar por aqui, né? Por aqui, Instagram, a gente falando do amor próprio de forma ordenada, entendeu? Uhum. Então é Uhum. normal. Quando a gente ouvir falar dessa palavra, a gente vai ouvir sempre de um modo depreciativo, porque tem esse amor próprio desordenado. Mas o Sim. amor próprio ordenado, ele vai chamar, é o chamado universal do homem ao aperfeiçoamento. Uhum. Não é ele mais sendo superficial, não é ele mais se interessando assim, não, mas eu vou me machucar aqui, se for me machucar, eu prefiro ficar aqui na minha mediocridade. Não, Uhum. o amor próprio ordenado, ele fala assim, cara, eu preciso me aperfeiçoar. Isso significa Uhum. não ir usar minha palavrinha. Eu tento às vezes fazer minhas lives sem usar essa palavra, mas não vai dar, vou ter que falar. Esse amor próprio ordenado vai ter que ter o sangue, suor e lágrimas. Não tem o que Sangue, fazer, suor, e lágrimas, sim. entende? E é uma Então ele vai ter essa preocupação, dimensão. e é uma preocupação grande, porque como eu ajudo as mulheres a terem uma autoimagem positiva, eu tenho sempre esse cuidado de que isso não caia numa vaidade, numa soberba. Porque, por um Uhum, lado, né, como você sempre fala, o pico da virtude e os vícios, eu não quero nem que ela seja desleixada, nem que ela uhum, seja soberba, sim, né? Mas que ela seja elegante. Por isso usou a elegância da virtude como sim, uma virtude, porque você tem que fazer o esforço. É mais fácil você acordar, ficar com o cabelo todo bagunçado e claro, sair arrastando a pantufa pela casa. Ou você botar uma. Se você fazer uma maquiagemzinha, arrumar o cabelo, arrumar a unha, fazer essas coisinhas que dão um pouco de trabalho, mas não sim, para ser assim, nossa, agora tem que ser elogiada por todos. Não, como uhum, um hábito bom de estar apresentável, deixar o seu ambiente belo, de se fazer bela como uma homenagem para as pessoas que estão sim, na sua convivência. sim, sim. Então, assim, eu vou pegar uma frase aqui do professor Echevarria, que no livro dele, ele tem ali um capítulo sobre o amor de si mesmo. E ele fala aqui, né, vou traduzir diretamente, né? A fonte do amor a si mesmo está na unidade profunda do nosso ser. Entende? Então, se a gente pensar que eu tenho que ser bom, entende?
Se eu tenho que pensar aqui que eu preciso praticar as virtudes, isso é a profunda unidade do meu ser. O amor próprio desordenado, ele está sempre longe da unidade do meu ser. Então ele me desintegra dentro da realidade. Entende? O Sim. amor próprio ordenado, ele une. Porque eu junto o que precisa ser juntado e afasto o que precisa ser separado. Então o amor próprio ordenado, ele elimina as superficialidades. Uhum. Para Sim. mim, eu estava falando na live anterior, e vou complementar o que eu falei na live anterior, eu falei que não existe presença na realidade sem exame de consciência e acusação dos próprios erros. Então, Uhum. se não tiver isso, presença na realidade é só fetiche. É só uma coisa que eu uso de fetiche, que tá legal, tá na moda usar isso. Se Uhum. então eu não tenho acusação dos meus erros e eu não tenho amor próprio ordenado, não tem presença na realidade. Entende? Não tem presença na realidade. Porque ou eu vou cair no excesso ou na escassez, entendeu? Sim. No medo Sim. da covardia, que seria a escassez, ou na soberba, que seria Sim, eu sou o o excesso. cara. Exatamente, exatamente. Exatamente. E por isso que a gente não, quando a gente entra nessa ideia do aperfeiçoamento, ou quando a gente entra na ideia das virtudes e tudo mais, a gente não vira um ser de outro mundo, né? A gente não vira um ser robótico, Uhum. né? Eu vou Uhum. usar tem uma Uhum. crônica agora eu vou trazer, tem muita gente que São Francisco de Assis, Nietzsche, Anitta, Pode trazer. Clarice Lispector. Então, a Clarice, ela tem uma crônica dela que eu acho que o título é O Super-Olho, alguma coisa assim. E ela tá reclamando que é pela terceira vez no mês ali que entra alguma coisa no mesmo olho. E ela estava indo no médico lá para tratar isso aí. E ela foi perguntar, doutor, por que é esse bendito olho? O que está acontecendo? E aí o médico falou, olha, nós temos um super-olho. É um olho que ele é mais potente do que o outro. E por ser mais potente, ele é mais sensível. E aí ela entende e ela termina ali a reflexão dela na crônica, meio que, será que tipo, nós humanos também não somos mais ou menos dessa pegada? Então, onde eu quero chegar? Agora eu deixo a Clarice descansar ali. Quanto mais a gente anda no aperfeiçoamento e na virtude, a gente não fica insensível, a gente fica mais sensível. Mas sim, é verdade. Entende? E é verdade, é verdade. E sabe que eu tô nessa busca desse processo, nessa jornada, Uhum, e eu noto isso. Que inclusive formas de sentir mais profundas que eu tinha quando era criança, uhum, de sentir muita felicidade por coisas muito banais e que eu tinha perdido isso ao longo de uma trajetória, eu me vejo de novo assim. Daqui a pouco eu vejo, nossa, mas eu tô tão feliz, tão bem, e não estou fazendo nada de extraordinário, nada de fora do comum, mas é uhum. justamente esse reencontro com a camada mais profunda, com esse chamado mais profundo que a gente tem Sim. e, e que vai ordenando todas as coisas e vai nos ordenando por dentro e vai diminuindo nossas necessidades, Sim. necessidades entre muitas aspas, de muitas outras coisas, né? Uhum. Do que Sim. daí deriva também toda essa questão da elegância, que é o tema, é o meu martelo, né? É o tema que eu trato, que a elegância ela tá na simplicidade, que ela tá em simplificar os Uhum. processos, em simplificar tudo ao máximo para que seja muito fácil de fazer, muito Sim. leve. E você não perca muito tempo com esses autocuidados, né? Vira algo Sim. extremamente básico e quando você percebe assim, você faz sem esforço, Uhum. né? Porque o esforço que você teria que dedicar um grande esforço que você teria que dedicar à imagem, você não precisa mais fazer e estar bem com uma boa imagem, e você pode dedicar a essa trajetória que é tão importante. Aí você tem Uhum. forças para se dedicar e tem mais energia também para a jornada principal. Sim. Sim. Por isso que, na medida que a gente se aperfeiçoa e entra nas virtudes, como eu falei,
a gente não se torna insensível. A gente fica mais sensível às coisas. Só que é mais sensível, não é mais sentimentalista. É mais Isso. sensível. As coisas, a hierarquia está funcionando. Então, quando eu fico mais sensível, eu consigo observar as coisas e essas coisas alimentarem a minha inteligência. Por isso que vai ser capaz de ver beleza nas coisas simples. De repente você tá feliz e você nem entende muito bem o que você tá feliz. Assim, não aconteceu Uhum. nada, né? Porque antigamente eu só ficava feliz se acontecesse uma coisa Uma espetacular na coisa minha vida, assim muito né? incrível. Aham. Exatamente. E de repente, caramba, não tá. Então, só que isso implica também, às vezes eu vou ter um sofrimento que eu vou sentir ele mais intensamente, já que eu Sim. sou mais sensível, Mas esse, entende? esse sofrimento, quando acontecer, ele também vai ter um porquê de ser, ele vai ser um alimento também para a jornada. Sim, É aquele sim, sangue que você está dando, o sangue, suor e as lágrimas que você está sim. dando como, como seu esforço, né? Como um Uhum, pagamento para merecer também essa sim, felicidade que vem. sim. Por isso que, se a gente parar para pensar dessa leveza, né, que estão falando aqui, inclusive, nos comentários, só da gente começar a entrar para falar do amor próprio ordenado, a gente começa a se sentir diferente, entende? A respiração fica diferente, a gente começa a falar de uma forma mais leve, porque a gente vai entendendo, isso vai encaixando em nós. Enquanto o amor próprio desordenado, isso vai ficando meio estranho, né? Tipo, Anitta, fogo na Amazônia, entende? Fica umas coisas estranhas, dá um certo, não encaixa. Enquanto a Aham, ordem, ela encaixa. Eu tava, como eu ela comentei encaixa. numa outra live, né? Que Santo Tomás fala, o ofício do sábio é ordenar todas as coisas. E eu Uhum, repito, nós não somos sábios ainda, ou nunca uhum, seremos esse sábio conforme Santo Tomás falava. Porém, podemos e devemos ordenar todas as coisas, uhum. entende? Esse é um ponto vital para nós. Por isso que, quando a Ativaria vai lá e traz a fonte do amor de si mesmo está na unidade profunda de nosso ser, entende? Entende? Então esse é um ponto, né, fundamental, porque a gente vai Sim, conseguindo construir essa dimensão que me leva ao aperfeiçoamento. Por quê? Porque eu tenho que me amar de forma ordenada. Então, me amar de forma ordenada é dar a mim mesmo aquilo de mais perfeito possível para que eu assumir esse movimento, eu dê ao outro. Entende? Então, esse é um ponto importante. Então, esse aperfeiçoamento, já que perguntaram aqui, eu vou entrar logo direto, ele vai se dar necessariamente pelas práticas das virtudes. sim. E Entende? é um eterno orar e vigiar, né? Sim, Porque sim. como a virtude está no topo, você tem que orar e vigiar para não cair nem para um lado nem para o outro. Você tem que estar num, Sim. né? Caiu, E o, vai subindo e, de novo. exatamente. Então, o aperfeiçoamento ele vai versar sobre a perseverança. Ponto. Uhum, Porque é um aperfeiçoamento. Eu não sou perfeito. uhum, Entende? É um aperfeiçoamento. Ó, Flávio colocou aqui, pensamentos e ações. Podemos falar que é intenção boa, ação boa. Entende? Não só fazer o bem querendo fazer o bem. Melhor, amar o bem, fazer o bem porque eu amo o bem. Entende? Pô? Mas, Rafael, entre fazer sem ter vontade de fazer e não fazer, é melhor fazer dessa forma? Claro. sim. Mas se a gente está buscando aperfeiçoamento, a gente tem que amar fazer o bem. Por isso que não basta só fazer o próprio dever. Basta o que vai para nós. É claro que fazer o próprio dever é bom, mas o que é Sim. interessante e importante para o aperfeiçoamento é amar Amar. fazer o próprio dever. Entende? Sim. Ah, mas me dói. Dói mesmo, exatamente. Uhum, Exatamente. Ok, descobrimos aqui uma. A grama. É isso, dói. Exatamente, às vezes vai doer, às vezes não quero. Entende? Só uhum, que qual é o ponto? O aperfeiçoamento na ideia inicial, ele vai ser muito doloroso no princípio, uhum, porque eu não estou acostumado a ele. É o que eu uso o exemplo da água suja, né? Se eu bebo água suja, sempre bebi água suja na minha vida inteira. Quando alguém me uhum. dá um copo de água limpa, Ela vai eu ser vou sem achar estranho. graça. É. E vou achar estranho, não vou estar acostumado. Eu me habituei a É. uma água suja, né? Sim. Então, no primeiro momento, as virtudes, ela vai, é, ela vai entrar nessa dimensão de dor no primeiro momento, porque eu vou ter que Hum. romper com aquele processo. Só que aos poucos, essa virtude vai se tornar até mesmo prazerosa, certo? Porque eu já vou entrar no ritmo. Tem uma pergunta da Érica que eu Hum, posso, eu sei que é para você pode? responder, Não, mas não, eu não, pode posso responder. eu já estou imaginando como você vai responder. É possível mostrar o outro a importância do amor próprio. A gente tem que primeiro praticar na gente o amor próprio. A gente tem que sempre buscar na gente, a gente ser
alguém que se ama mais e que ama o outro mais, e o outro vai percebendo isso também. A gente Sim. consegue ajudar o outro a partir disso. É, Mais ou menos esse é isso? esse é um ponto fundamental. Eu tenho que fazer isso. Senão eu vou ser aquele cara da casca lá do parecer ser, que é o amor próprio Uhum, desordenado. sim. Só que existe um detalhe importante quando a gente fala desse amor próprio. Qual é? É a ideia da reeducação das pessoas. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que é o amor próprio. Uhum, Então, de alguma forma, a pessoa pode nos admirar em algum sentido. E aí eu vou uhum, ter que chegar para ele nessa dimensão de reeducação mesmo. Então, sabe o uhum, que é isso aqui? Isso aqui é um amor próprio. Se amar vai versar necessariamente por isso aqui. Em querer ser bom, permanecer no bem e fazer da melhor forma possível o bem. Entende? Então eu vou ter que formar. Porque a gente está numa sociedade que ficou surda às virtudes. Ela uhum. só abriu os olhos e os ouvidos aos vícios. Então, por Sim, isso, e como ela não, lembra que eu comecei falando que ela não acredita na caridade, sim, desse até porque amor, os né? vícios são idolatrados. Você se São, veste para causar, para provocar inveja, para seduzir, e sim. tudo isso é uau, está no caminho certo. E as Uhum, referências que se tem sim, na música, no cinema, nas artes, elas são sempre sim, puxando para os vícios. sim. Então, Então, como a gente está sendo mal educado, ou a gente foi mal educado em algum sentido por essa sociedade, então eu vou ter que olhar para essa dimensão de que nós somos meio índios, onde uhum, a nossa tribo só tem vício para a gente se alimentar, né? E entender que eu vou ter que, quando eu achar o momento certo, então isso aqui é o amor próprio, cara. Eu fazer isso aqui. E não essa dimensão de caixa que a gente vê. Porque isso não dá resultado, entende? Isso sim. não dá resultado. Você não tem o poder aquisitivo da fulana ou da ciclana. Não que ela Uhum, seja feliz por isso, mas você não tem. Então você vai ficar eternamente frustrada por conta de uhum, que aquele amor próprio ali está vinculado a coisas que não podem ser o fim último do homem, que é a honra, uhum, que é o dinheiro, que é a fama, enfim, vai cair em várias coisas que não vão entrar. Já esse chamado ao aperfeiçoamento, lembra que eu falei, é princípio e fim da ação, né? Então faço porque eu preciso me aperfeiçoar e faço porque a minha intenção também é essa, entende? Então esse é um ponto vital para nós. Certo? olha, 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 falta 3 minutos, então não sei, olha, na e minha olha que conta. frase linda da Lídia, né? Quando se é Hum. bom e se faz o bem, além de luz, transborda elegância. Aí, Olha juntou que eu e você. Juntou eu e exa- você na mesma frase. sensacional, Lídia. Né? Sim. Sim, e para quem está perguntando, eu vou salvar a live, depois eu vou compartilhar o link também no Instagram do Rafael para que vocês possam assistir na íntegra, quem não conseguiu ver desde o início e Uhum. quem quiser rever, porque realmente tem ensinamentos que são as frases lapidares do Rafael, a gente tem que anotar, rever e refletir, vale muito a pena fazer essa trajetória. É, Se é, tem é, um- uma é, um- coisa que vale a pena na vida é isso. eu sei que é um assunto que a gente pode falar muito mais Sim. tempo, né? E às vezes pode repetir o mesmo assunto e o seu entendimento já vai ter uma Sim. profundidade a mais à medida que você coloca em prática, né? Uhum. Sim. E eu, Sim. eu quero te agradecer muito, Rafael, mais uma vez por essa live incrível. É sempre uma grande satisfação e um grande crescimento conversar com você. Muito obrigada. E eu agradeço a todo mundo que está nos acompanhando aqui também. Eu agradeço. Sempre, como eu falei, né? Eu sempre aceito os convites assim, sem nem pensar duas vezes, porque eu conheço, né? Um pouquinho aí, pelo menos, e no pouquinho que conheço, eu já sei que tem essa sinceridade no trabalho, essa boa intenção. Então, poder falar aqui sobre esses temas que são temas profundos e tudo mais, é, é uma dimensão aí sempre muito legal. Espero que tenha contribuído e ajudado muito a todo mundo aí. Certo? Até a Muito, próxima, né? muitíssimo. Muito obrigada. Até a próxima. Valeu, Tchau, tchau. Uma pessoal. boa noite para Obrigado aí. vocês. Boa Tchau, noite. tchau. Valeu. Tchau.